Agora na Rádio Brasil, entrevista. E a partir de agora eu vou conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto. É sempre uma alegria tê-lo aqui no programa. Ele que é oftalmologista do Instituto Penido Burnier, aqui em Campinas. Dr. Leôncio, bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem por aí? Tudo bom. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite em participar aqui do programa, viu? É sempre um prazer estar com vocês. Doutor, hoje vamos tratar de um assunto muito sério, muito importante para os nossos ouvintes aqui, a respeito do uso de antidepressivos na pandemia. Pode antecipar a catarata, é isso mesmo? Exato, Camila. Nós temos alguns dados aí da Organização Mundial de Saúde que tem mostrado que o Brasil é o país da América Latina que tem um maior número de pessoas depressivas e que, com isso, acabam consumindo medicações, não só como antidepressivos, como também alguns moduladores do humor, e esses medicamentos têm radicais que podem apressar o aparecimento da catarata. Então, um dos efeitos colaterais, né, desses antidepressivos, antecipando a catarata, também a questão da cegueira, né? E como que a gente pode alertar os nossos ouvintes? Porque às vezes a pessoa precisa tomar esse medicamento, mas também pode prejudicar. Por isso, a orientação médica é 100% indicada, não é? Exato. Muitas vezes essas pessoas começam a mudar frequentemente o grau do óculos, começam a perder um pouco a visão das cores, começam a ter maior dificuldade visual, e isso pode ser um dos sinais de que está agravando ou aparecendo a catarata. Porque esses medicamentos, realmente, eles, como inibidores seletivos de recaptação da serotonina, eles acabam depositando no cristalino e acabam causando a catarata. Sim. E, doutor, vamos falar um pouquinho, então, a respeito da catarata, né? O que é a catarata? Existe algo que a gente possa fazer para preveni-la? Olha, a catarata é uma doença multifatorial. Ela pode ser causada por diversos fatores. Nós temos cataratas congênitas, cataratas traumáticas, mas a mais frequente é a ligada ao nosso envelhecimento. Eu sempre digo que a catarata é a fruta da juventude, né? Com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo a catarata. Aquele cristalino, que é uma lente bem transparente, acaba oxidando, mudando a coloração e, com isso, torna-se uma catarata. E o cristalino, ele fica exatamente atrás do colorido do olho, atrás da íris. Então, é um diagnóstico na consulta oftalmológica, né? E hoje nós vemos o quão importante, geralmente as pessoas nos procuram que não conseguem a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a nossa CNH, que no exame ela é barrada por estar com catarata. Ou seja, a baixa acuidade visual não permite a renovação. E a dirigibilidade é muito importante hoje para a nossa locomoção e para tudo na vida, né? A qualidade de visão está intimamente ligada à qualidade de vida. Com certeza. E, doutor, a partir do momento em que é feito o diagnóstico, que a pessoa tem a catarata, ela precisa fazer todo um preparo. Na maioria das vezes é indicado a cirurgia. Como que ela é feita? A pessoa precisa de quanto tempo aí de recuperação, de repouso? Como que é feito? Olha, geralmente o paciente vem ao consultório e são exames, ele precisa de fazer um exame de sangue, um exame de urina, alguma coisa para a gente poder agendar a cirurgia. Precisamos ver se ele é um paciente diabético, se ele tem alguma comorbidade, como hipertensão arterial.
que medicamentos, muitas vezes, ele faz uso, não são só os antidepressivos que podem levar à catarata, existem outros medicamentos, principalmente a corticoide, pode levar à catarata, a cortisona também chamada. Então, nós precisamos examinar o paciente, ver qual que é a causa, a quantidade e a qualidade da visão que ele está tendo para indicar a cirurgia. E, Camila, nós não podemos nos esquecer que a pandemia trouxe, não só por causa dos antidepressivos, mas vários serviços oftalmológicos públicos do SUS foram muitas vezes afetados, porque profissionais da saúde foram dirigidos, foram remanejados para atender o pessoal do Covid. Com isso, desassistiu-se às clínicas oftalmológicas. E hoje nós temos uma demanda reprimida muito grande. No nosso país, nós diagnosticamos em torno de 120 mil novos casos de catarata. E operamos a cada ano. E operamos em torno de 400 mil cataratas a cada ano. Porque a catarata é binocular, ela ocorre em grande número de pacientes após 55, 60 anos de idade. Então, hoje nós estamos vivenciando pessoas com uma catarata bem avançada, que tiveram nesse 1 ano e meio de pandemia, muitas vezes o diagnóstico, o tratamento, tudo postergado. E causou-se uma fila muito grande de pessoas que não estão tendo a cirurgia e não estão podendo ter a restauração da sua visão. Porque a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais contemplativas que tem. Se não existe outra comorbidade, outro problema ocular na retina ou no nervo óptico, a restauração da visão ocorre na grande maioria dos casos em que ela é realizada. Sim. E, doutor, você tocou num ponto extremamente essencial, porque com essa questão da pandemia, mesmo que as pessoas estejam tomando todos os cuidados, as clínicas, todos os protocolos, enfim, existe o medo, né? Existe o receio e, às vezes, a pessoa vai postergando. Eu não estou enxergando bem, mas vai melhorar. Ou vou esperar a pandemia acabar. Enfim, a gente sabe que é um processo que tem esse receio. Mas a gente não pode deixar a nossa saúde ocular de lado, porque é primordial para a nossa vida, né, doutor? Sem dúvida, Camila. Eu tenho assistido no consultório pacientes me buscando por cataratas, onde ele já, malemar, ele sabe se a luz está acesa ou apagada, da onde vem a luz, se a luz está mais escura ou mais clara. São cataratas avançadas, duras. E esses casos também nos colocam um outro problema na oftalmologia. Muitas vezes são pacientes diabéticos. Assim como ele não enxerga e a catarata está muito avançada, nós oftalmologistas também não podemos diagnosticar com precisão uma retinopatia diabética, fazer um laser, que muitas vezes o paciente precisa pelo diabetes, por causa, muitas vezes, de uma retinopatia por hipertensão arterial. Então, o paciente, quando posterga muito a cirurgia de catarata, também ele está colocando em risco outros problemas oculares que ele pode ter, até mais sérios que a catarata, e que podem lhe tirar a visão até de uma maneira mais definitiva. Sim. E, doutor, quando o paciente tem uma vista, posteriormente ele vai precisar operar a outra também, ou depende? É comum o paciente ter catarata nos dois olhos, né? E muitas vezes a baixa de visão, o grau de catarata está semelhante em ambos os olhos. Mas também eles podem estar distintos. Opera-se primeiro um olho sempre e depois o olho adelfo, o segundo olho. Então, a cirurgia de catarata é praticada um olho por vez. É uma cirurgia simples, demanda em torno de uns 10 minutos de cirurgia, 15 minutos de cirurgia, e também tem uma restauração, uma recuperação rápida, né? Muitas vezes no dia seguinte, ou até mesmo quando é com anestesia tópica, o paciente já sai enxergando no mesmo dia. E não dói, né, doutor? Tem muita gente que tem medo, fala, nossa, eu vou ficar ali acompanhando. Não dói. Não dói. É indolor. A cirurgia é indolor
e o pós-operatório também. Tem uma ouvinte perguntando aqui, doutor, em quanto tempo posso retomar minhas atividades normais após a cirurgia de catarata? Esse normal é muito relativo. Tá. Né? Ela pode ser uma professora de CrossFit, ela pode trabalhar na lavoura. Então, existem algumas restrições que fazem parte do quadro pós-operatório. Eu sempre peço uns 25 dias sem entrar no mar, numa piscina, contato com água, porque a cirurgia não tem ponto, é uma incisão autocelante, por onde entra a lente intraocular, que vai dar um grau. Muitas vezes a gente, na cirurgia de catarata, também opera o grau, a refração prévia que esse paciente tem, vai utilizar colírios, mas pacientes que eu operei ontem, hoje estão muito bem, estão com 80% de visão. Hoje mesmo eu liberei um paciente para dirigibilidade. Eu falei, você não vai trocar um pneu, não vai fazer grandes esforços, mas dirigir, trabalhar no computador, ele já pode. A restrição é não mexer muitas vezes com terra, né, para não ir algo volante ao olho, água de piscina ou de mar ou de rio, que podem causar complicações. Isso a gente pede uns 20 e poucos dias. Mas restrições físicas não existem tantas no pós-operatório da cirurgia de catarata. Muito bem. Doutor, olha, tem muitos ouvintes agradecendo primeiramente essas orientações e eu já vou aproveitar para te perguntar como que a gente pode, principalmente agora, em que as pessoas estão mais tempo em frente a telas, computador, tablets, celulares, enfim, para a gente cuidar também da nossa visão, para que os olhos não fiquem tão ressecados. A gente já conversou sobre isso aqui em uma outra oportunidade, mas nunca é demais orientar as pessoas, não é? Sem dúvida, Camila. Com relação aos computadores, os tablets, e muita gente usa hoje o celular, né, que é uma tela bem menor e com letras bem diminutas. Então, você acaba piscando menos, faz-se necessário muitas vezes o uso de lágrimas artificiais, e isso é bom que tenha oftalmologista prescreva, porque tem pessoas que têm um tipo de olho seco, outras têm outro tipo, então tem que usar o colírio adequado. E também, o grande problema que nós temos tido, Camila, é nas crianças. O ensino hoje híbrido, ou muitos ainda à distância que não voltaram, porque as crianças estão ficando horas frente ao micro. E nós sabemos que os olhos desenvolvem até os 7 anos de idade. E nós temos dois problemas hoje. Um é as crianças ficarem muito dentro do ambiente interno, fechado, e não ter contato com a luz solar. Isso pode facultar o aumento da miopia e também o uso excessivo para perto. Então, hoje nós temos mecanismos e temos orientações que precisam ser dadas e estamos assistindo muitas crianças míopes que estão aumentando a sua miopia com o uso excessivo dessas telas por uma carga horária muito grande. É cuidar, né? A gente sabe que está todo mundo estressado, né, doutor? Todo mundo agoniado, a gente não aguenta mais essa situação, mas o cuidado, mais a prevenção, mais o diagnóstico precoce, principalmente as crianças. Dá muita dó, porque às vezes você vê a criança se esforçando, você põe no sofá, a hora que você olha a criança está em pé, aí você fala, mas por que levantou? Porque a criança não está enxergando, então a gente precisa, mesmo com esse mundo maluco que nós estamos vivendo, voltar a nossa atenção para as crianças também. Sem dúvida, Camila. Precisamos manter nosso check-up ocular, tanto do adulto como das crianças. Bom, olha, tem mais alguma dica, mais alguma orientação para os nossos ouvintes, doutor Leôncio? Eu diria que para os ouvintes que estão postergando algum procedimento ocular, procurar os serviços, que eu acho que todos estão com os protocolos, já temos conhecimento de como manejar esses pacientes, para não postergarmos ainda mais esses procedimentos cirúrgicos ou mesmo ambulatoriais que todos precisam.
os pacientes diabéticos, os pacientes com hipertensão arterial, os pacientes com reumatismo, os pacientes com olho seco precisam buscar os respectivos atendimentos. E mesmo os pacientes que estão com óculos defasado, quer sejam os adultos ou as crianças. Eles precisam, porque a solicitação hoje do computador, do nosso dia a dia, do online que entrou na nossa vida, tem sido muito grande. É verdade. E como? Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em participar aqui do programa, viu? Eu que agradeço, Camila, e é uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Brasil. E eu sou formado em medicina pela PUC de Campinas, com muita honra. Olá, muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos, doutor Leôncio. Bom dia, bom trabalho. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigada. Gente, muito sério, hein? Tudo que foi falado, todas as orientações que o doutor Leôncio passou para todos nós.